Vamos começar a falar sobre o Fluminense. O torcedor tricolor está em festa, né? Porque deve ter terminado o jogo rouco de tanto gritar gol, né? Foram 8 no total, todos para um lado só, né? 8-0 para o Fluminense, nem o mais otimista torcedor imaginava. Aí o gol do Canóbio, né? Foi para um lado só, não. Foi 4 em cada gol. Bem lembrado. Hoje, com diferenças na formação, né, Mansur e Felipe, eu acho que é uma formação mais próxima do que esses jogadores estão acostumados, né? Com o Lima por dentro, no lugar do Ganso, e o Arias voltando a ser um meia armador pelo lado direito, um ponto aqui do lado direito, e aqui saíram as principais jogadas para começar essa goleada, né? Assim, a gente tem duas formas de olhar para o jogo, e as duas são corretas, eu acho. Primeiro, o jogo virou muito rapidamente um treino de movimentos ofensivos do Fluminense. Como você faz no treinamento com ali o time reserva, às vezes, aliás, deve haver times de reservas que competem mais do que o coletivo, de Marabá. Coletivo que é mais difícil. Mas aí é um outro ponto que quero chegar daqui a pouco. E aí o que o Mano exercitou, na verdade? Inicialmente você tem o Martinelli como mais próximo ao Otávio, o Lima um pouco mais à frente, mas quando o Fluminense tinha a bola, Lima e Martinelli quase como uma dupla de meias, o Arias partindo do lado direito, o Canóbio do lado esquerdo e o Cano. A partir daí, o Fluminense começou a testar algumas variações, o Canóbio vindo dentro, abrindo o corredor para o Fuentes passar, por vezes o Arias atravessando de um lado ao outro para se encontrar o Canóbio, algo que o Arias faz muito bem, acumulando um pouco mais gente do lado esquerdo para depois tentar a inversão de jogo ou solucionar por ali, por vezes a tentativa de troca por dentro, tentando ter um pouco mais de jogo por dentro, enfim, o Fluminense exercitando algumas questões ofensivas de um time que eventualmente teve as suas dificuldades, até porque, com a formação que vinha jogando, vinha tendo pouca pausa, um time muito acelerado, com 2 pontas, mas o Arias, aliás, voltou a essa formação depois, no segundo tempo, quando o Mano começa a trocar. E assim, não dá para dizer que o Fluminense não fez um bom exercício ofensivo, numa medida que o jogo termina 8-0. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, a gente vê muitas vezes na Copa do Brasil, na fase inicial, uma diferença de técnica. Isso é absolutamente normal, porque se encontram times de realidades, inclusive econômicas, muito diferentes, de estrutura muito diferente, até fisicamente você tem grandes diferenças. Mas me chamou a atenção, não sei se foi a ocasião pesou para esses jogadores, o que aconteceu. Eu achei o Águia de Marabá num nível de pouca competitividade, de passividade, assim, pouquíssima pressão na bola, quase nunca fazendo pressão na bola. E defendia com muito pouca gente, né? Com pouca gente. Nesse lance, por exemplo. Mas aí já é o segundo tempo também, né? Mas ainda assim, você tem 5 jogadores do Fluminense para 4 do Águia. Exato. E no primeiro tempo, qualquer movimento que o Fluminense fizesse de tocar e ultrapassar para receber, era muito fácil ganhar as costas da marcação. Enfim, parecia mesmo lance de treino mesmo, o Fluminense se exercitando. Agora, o Fluminense aproveitou para testar algumas questões. E foi bom, por exemplo, também para o Everaldo. O Everaldo teve a oportunidade, participa de 3 gols. Faz um gol e 2 assistências, né? Jogador que está chegando ao clube. Enfim, acho que serviu para isso, como um exercício ofensivo para o Fluminense. Foi bom para Canóbio, né? Fazer gol. Foi bom para Paulo Baia, que entrou e... Não entrou tão bem, né? Não entrou bem, mas marcou o gol dele, né? Fez o gol, importante para ganhar confiança. O Everaldo, como vocês disseram, também marcou o dele. Cano já fez mais gols essa temporada em fevereiro do que igualou, acho. Vou trazer com exatidão já. Mas acho que igualou ou ultrapassou já o número de gols marcados na temporada inteira passada. E a gente igualou, né? Igualou? Igualou, exatamente. Igualou, então, o mesmo número de gols feitos na temporada inteira passada. Vejam vocês, a gente está 25, 26 de fevereiro, né? Então, há coisas para se comemorar e se valorizar nessa vitória, além da goleada, né, Felipe? Eu acho que essa formação, o Mano já consegue dar um esboço daquilo que ele pensa, né? Com 2 volantes, um mais primeiro volante, que é o Otávio, né? Com o Martinelli mais saindo para o jogo e ajudando o Lima na construção das jogadas. E aí, para mim, é onde que eu vi o Arias, para mim é o melhor do Arias, que é do lado direito ali, fazendo aquele corredor, que para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro, ali naquele cantinho ali. E o Canóbio, ele vai ganhando mais confiança ainda, né? Porque vem fazendo gols, vem ganhando confiança, e isso para um centroavante, para um atacante, ele não é centroavante é o Cano. Para um cara que joga do lado do campo, fazer gols, te dá mais confiança para você pisar na área
Isso, com um todo, acaba ajudando o Fluminense. E o Cano voltando a fazer gols, né? O Cano é um artilheiro nato, é o cara do último toque, é o cara que finaliza as jogadas. E para mim, o que mais me deixou assim, feliz com o Fluminense é a maneira que o Fluminense encarou o jogo com a seriedade. Fez 4-0 no primeiro tempo e não baixou seu ritmo. E isso é importante, logicamente, respeitando a equipe do Águia, né? Que para mim sentiu muita dificuldade no Mangueirão. Eu joguei com Goiás em 2023 lá em Marabá e perdemos a classificação lá nos pênaltis. Porque lá eles são muito fortes. Quando você sai para um campo um pouco melhor, um jogo a qualidade estava muito boa do gramado. A qualidade do gramado, tapete. E aí você acaba favorecendo a equipe que tem mais técnico, a equipe que é mais organizada, que é a equipe do Fluminense. Gostei da entrada do Everaldo, que dá mais solução. Vai ajudar, né? E aí o Mano ele vai conseguir mexer dentro do jogo as características ali. Eu tenho um 9 que é mais centroavante, mas eu tenho um 9 que consegue fazer as movimentações, que é o Everaldo. Recompor quando precisa. Eu preciso jogar em bloco baixo para ter 2 jogadores rápidos. Eu boto Canóbio e Everaldo por dentro. Então ele já tem mais solução. E tanto assim, eu acho que o Mano, tanto para ele estar claro como o Arias, que tem muitas virtudes, mas contribui mais partindo do lado, quando ele coloca o Paulo Baia no início do segundo tempo, no intervalo, ele inicia o segundo tempo com o Paulo Baia por dentro. E eu tenho a sensação, teve um momento mais próximo do Cano, e eu tenho a sensação que uma hora que mostrou que a transmissão pega o Mano na área técnica, e ele está fazendo um sinal desesperado, porque para o Baia atacar a área. Porque ele tinha uma tendência quase sempre a sair da área e buscar o lado, sair e buscar o lado, e a área vazia. E aí o Mano tentando, tanto que logo depois ele faz uma mexida, quando ele tira o Cano, coloca o Everaldo, coloca também o Serna no lugar do Canóbio, aí ele põe o Serna para um lado, o Paulo Baia para o outro, aí devolve o Arias para o meio e fica o Everaldo na frente. Mas o Mano tentou deixar o Arias o máximo de tempo possível pelo lado direito, tentou adaptar o Paulo Baia por dentro e ficava pedindo para ele pisar a área para não deixar, para não fazer o movimento sempre saindo, né? É por aí. E ainda para dar os números corretos do Cano aqui, ó, o Cano no ano passado marcou 7 gols em 44 jogos. Uhum. Nessa temporada, aparentemente, voltou a ser o Cano que a gente conhece, né? Porque já são 7 gols em 9 jogos. Vejam vocês que a temporada passada parece realmente ter sido muito atípica na carreira do Cano, né? Pelo menos do que mostrou até agora no Brasil, quando jogou no futebol colombiano, onde sempre foi um artilheiro. Os números melhoram. Melhora. Os números melhoram e isso é animador. Assim. Acho que em termos de rendimento, ele ainda tem espaço para subir. Já foi um jogador que até no desenvolvimento do jogo mesmo, já conseguiu contribuir mais em outros momentos. Ainda parece estar fazendo um pouquinho de força, mas para um atacante, você ter os números melhorando, a bola, as suas finalizações entrando, eu acho que isso já é uma ajuda grande. Vamos ouvir o Mano Menezes, o técnico do Fluminense, falou sobre a goleada lá em Belém do Pará. É sempre bom ganhar e ganhar bem. A gente, por experiência e até pelo aviso que outros times enfrentaram aí ontem, hoje foi possível falar para os jogadores da dificuldade que é a Copa do Brasil e da maneira como você tem que encarar cada jogo, o respeito que você tem que ter pelos adversários, e acho que a equipe respeitou muito o Águia e nos preparamos bem para o jogo. Esse foi o primeiro ponto positivo que a gente trouxe. Segundo, eu acho que Lima é o jogador que mais se aproxima daquele lugar. E a gente só não vinha utilizando antes porque ele tinha tido uma lesão, tinha tido desconforto, a gente levou, segurou para colocá-lo. E infelizmente voltou a sentir e por isso que teve que sair no intervalo. Mas Lima é o jogador que já outras vezes ocupou essa função. A gente pode devolver Arias para o lugar que nós achamos que Arias rende mais. E acho que foi com esse posicionamento que a gente conseguiu fazer o jogo ficar fácil, né? Trabalhou a bola
como deveríamos, conseguimos trabalhar entre as linhas do adversário, chegar para fazer a conclusão com qualidade, com bastante gente na área. Acho que o somatório disso é que nos deu a vitória, mas pensamos sempre na equipe nossa, na nossa equipe primeiro. Eu havia dito depois do jogo de domingo que não éramos aquela equipe que havia tido todas as dificuldades diante do Bangu, e nós éramos muito mais a equipe que venceu o Vasco, que empatou com o Flamengo e fez um ótimo jogo, que venceu o Nova Iguaçu. Nas horas das dificuldades ou nas horas, isso fica às vezes parecendo uma desculpa, mas não é o que a equipe é. E esse é o nosso caminho, acho que a gente vem crescendo e já com os jogadores numa condição bem melhor para fazer um jogo como fisicamente o futebol exige. Acho que podemos ter boas esperanças, boas expectativas para frente. Você falou sobre o Lima, imagino que aquela posição é o 10, né, do Ganso. Você tem alguma atualização sobre o Ganso, de novidade? Porque o exame se não me engano, era hoje ou amanhã, sabe? Não, sobre o Ganso vocês têm as mesmas informações que eu. O Ganso vai fazer um exame, e a partir desse exame que teremos o que vai ser feito na sequência. Não temos nenhuma outra informação privilegiada, nada escondido, zero. Vamos ter que esperar o exame que vai ser feito na semana. É isso, né? A ansiedade é grande pela volta do Ganso, né? Mas é importante ele se recuperar, estar bem, e quando isso acontecer, aí sim voltar a jogar futebol e jogar um belo futebol que Paulo Henrique Ganso sabe jogar. A gente tem aqui também o Mansur, Felipe Bastos, as maiores goleadas de visitantes na história da Copa do Brasil, porque o Fluminense entra para essa galeria aí, olha só. As maiores goleadas são essas aí, ó, dos visitantes sempre, tá? Não jogando como mandante, porque teve o Santos ganhando do Naviraense lá, de 10 a 0. O Atlético Paranaense tem uma vitória de 11. Isso, tem o Atlético também, o Atlético Mineiro tem uma vitória de 11. O Atlético Mineiro chega ao Paranaense. Isso. O Palmeiras fez 8 a 0 no Sergipe, lá em 1996. O Bahia fez 8 a 0 no Interporto de Tocantins, lá em 2000. O Nova Iguaçu ganhou do Itabuna, na Bahia, 8 a 0. E agora o Fluminense iguala esse placar, né, contra o Águia de Marabá, lá em Belém do Pará. Então, uma goleada que entra para a história aí da Copa do Brasil, uma das maiores de todos os tempos.